Olá, bom dia, meus queridos do segundo ano. Vamos começar então o nosso novo bimestre, né? Fazer dessa quarentena aqui com umas propostas, né? Um lugar, um período realmente de força, um período realmente de aprendizado, um período que a gente possa fazer coisas novas. Essa é a minha ideia, né? Que a gente vai explanar depois direitinho, né? E eu gostaria já de convidar você a pegar o livro novo, né? O livro novo, o capítulo 18, na página 101, tá? É o livro 15, né? Esse livro novo, na página 101, capítulo 18, tá bom, gente? Vamos falar aqui hoje de dois assuntos, né? O primeiro assunto é sobre o caudilismo na América Espanhola, o segundo é o segundo reinado, mas uma parte ainda só inicial do segundo reinado, tá? Ou melhor dizendo, uns pontos políticos econômicos do segundo reinado, tá bom? Bom, vamos começar aqui rapidinho com que o livro traz somente 3 páginas, né? Que é sobre o caudilismo. O caudilismo é uma palavra, tá? Que significa revoltado. Então, o caudilho é um líder carismático, digamos assim. Geralmente é um militar muito influente que tem uma boa ação na política e ele emerge, ele surge a partir de uma revolta que acontece do setor do grupo que contesta a autoridade conservadora, ou então contesta, melhor dizendo, a autoridade que está ali na frente dele, que é a metrópole. Então, a metrópole da América Espanhola, basicamente, ela já vinha sofrendo umas crises anteriores por ocasião, né, da cobrança dos impostos, um sistema, né, que não batia com as realidades da América Espanhola. Nós vemos aqui exemplos de guerras que envolveram o Brasil e a América Espanhola. Foi o caso da Guerra da Platina, né? Foi a Guerra da Revolução Farroupilha, foi a Guerra do Paraguai, que depois vai vir nesse segundo reinado ainda, né? Então, esses fatores levam a gente também, junto ao iluminismo, junto à Revolução Francesa, o exemplo da Revolução Haitiana. Então, todos os países aqui da América Espanhola também vão já, nesse século XIX, aderindo às suas independências, vão criando suas independências. Quando acontece um obstáculo, quando acontece, então, né, algo que impede isso, nós vemos aí o surgimento de um grupo, então, dos caudilhos, esse grupo de revoltados, animados por um líder, que geralmente manipula a população, manipula no sentido assim, né, da propaganda e, né, luta pelos interesses próprios. Esse grupo luta pelos interesses próprios dentro do processo de dependência da América Espanhola, tá bom? Exemplos desses são o Simón Bolívar, né, que outros que foram responsáveis aí pela independência da Venezuela, né, da Argentina. Então isso é bem interessante, tá bom? É nesse contexto que vai ter também o nosso segundo reinado. E é o que eu quero que você abra lá na página 102 agora, para a gente começar a discutir. O nosso segundo reinado, como vocês devem lembrar, e o livro inicia lembrando, ele surgiu em 1840 pelo golpe da maioridade, tá bom? Como vocês devem lembrar, Dom Pedro de Alcântara II, então Dom Pedro II, vai subir ao trono, né, ainda adolescente. Então, quando ele surge, né, como adolescente, acaba o período da regência. E foi o interesse dos liberais trazê-lo ao trono, mesmo ainda muito novo, né? Mesmo ainda com seus 14 anos, né? Então, o interesse liberal era fazer da monarquia, já que não dava para mais manter a regência como planejado por eles, uma monarquia parlamentarista. É o que está na página 103 lá em cima. Ou seja, a exemplo do modelo britânico da Inglaterra, né? O rei reinaria, mas não governaria. Então o rei seria somente chefe de Estado, como até hoje é a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, não seria chefe de governo, que no caso seria decidir politicamente coisas para seu país, né? Influenciar, alterar a política, ele não poderia fazer isso, certo? Então, o parlamento, no entanto, seria constituído pelos membros da elite brasileira,
que promoveria as políticas do Brasil. Então, eles teriam decisões, eles acatariam, né, as coisas que eles desejavam, e aí o rei assinaria embaixo e pronto, né? Acontece, isso é bem engraçado, né? Sabe aquela frase que diz que o tiro sai pela culatra? É basicamente isso, né? O tiro sai pela culatra. Porque o que aconteceu? Aconteceu que os liberais é, é, vão encontrar o obstáculo dos conservadores. Os conservadores, né, denunciaram as fraudes eleitorais que havia entre os liberais. É claro que existem fraudes eleitorais há muito tempo. Desde que o Brasil começou a parada do voto, né? Lá com o voto de Cabresto, lembram da política do café com leite? Desde que começou, na verdade, né, ali dentro dos parlamentares, as eleições indiretas. Então, tudo isso fez com que os conservadores se aproveitassem da situação e denunciassem para o Pedrinho, né? Olha, Vossa Majestade, nos conservadores, né? Aliás, os liberais, eles se dizem seus amigos, né? Mas olha lá eles fazendo, assim, trotes eleitorais. Olha o que fulano fez. Olha, porque sabe por que fulano tá aqui? Então começou aquela série de fofoca, de interesse, de intriga, de briga. E aí tudo isso vai levar o imperador a anular a proposta da monarquia parlamentarista, então acabar com isso e ficar mais próximo dos conservadores. Logicamente, essas eleições, chamadas eleições do cacete na época, por ocasião de até algumas pessoas realmente serem forçadas a votar em alguém, que acontece a ação do Pedrinho em anular essas eleições. Quando acontece isso, os liberais começam a se revoltar, né? Principalmente em São Paulo e Minas Gerais, né? O padre Diogo Feijó, que foi um dos nossos regentes, vai atuar na região de Sorocaba, São Paulo, e Barbacena depois lá com o liberal Teófilo Otoni. Mas acontece que esses movimentos não deram muita força, assim, quando eclodiram, né? Então eles foram presos, aí depois houve negociação e um método de apaziguamento ali e tal, né? E aí ficou por aí, né? Então o nosso segundo império, ele começa com uma proximidade conservadora e não com a proximidade liberal como era no começo, tá bom? E aí, então, o que o Pedrinho vai fazer com seu modo de governo? Ele vai declarar simplesmente que ele vai ser um parlamentarismo às avessas, ou seja, ele vai querer que, ao invés do parlamento ter poderes políticos o suficiente e ele somente reinaria, né? Então decidiu o seguinte: não, eu quero sim governar, né? Quero sim governar. Mas já que eu tenho também que dar uma autonomia aos parlamentares, eu vou criar de novo o poder moderador. Só que o poder moderador não vai ser como o do meu pai, que vai querer inventar de conciliar as coisas, mas mantendo um absolutismo nele. Não, eu não vou querer ser absolutista. Eu vou ser parlamentarista. Só que, né? Eu escolho o meu primeiro-ministro. Então, o imperador escolhe o presidente do conselho dos ministros, então o primeiro-ministro, o cargo mais alto que existe dentro da política, o cara que é íntimo do imperador, o cara que pode mandar mais nos parlamentares que qualquer outro, inclusive influenciar mais o rei e ajudar o rei, inclusive, né, em conselhos, então, a aceitar ou negar uma proposta. Então, esse cara é escolhido pelo imperador. Esse cara vai ter também o poder sobre o conselho, como disse para vocês, e também comandar as eleições, né? E também o imperador, com a ajuda dele, vai nomear os senados e os conselhos dos estados. Com isso, o imperador faz um parlamentarismo, dá poder para eles, mas mantém seu poder junto. Olha que coisa bem esperta do Pedrinho, né? Não é incrível, né? E acontece então que esses conservadores liberais vão ficando assim, né? Se cutucando o tempo todo, né? Mas no princípio, ao fundo, todos eles têm os mesmos costumes, os mesmos bens, os mesmos direitos políticos, né? Por isso que aqui na página 103, essa frase aqui, ó, que está aqui destacado: nada mais igual a um Saquarema do que um Luzia no poder. Significando o quê? Que Saquarema eram os conservadores e os Luzias eram os liberais. Eram apelidos, né, de época,
mas que eram tons pejorativos, que eles se xingavam, né? Ah, você é Saquarema, você é Saquarema. E o Luzia falava, né? Você, né, é o Luzia, o Saquarema, você é o Luzia, né? Que horror e tal. Só que no fundo, apesar dessas brigas, dessas picuinhas políticos, no fundo eles eram a mesma coisa. É tanto que essa frase acaba sendo irônica, né? De ser dita, nada mais igual a um Saquarema do que um Luzia no poder. Tem um Luzia no poder, é quase a mesma coisa que tem um Saquarema. Tem um Saquarema no poder, o Luzia é como se fosse também os mesmos interesses fluindo, né? O que muda é o modo de fazer política, né? Então, enquanto o conservador, o Saquarema, queria mais centralização, o liberal, o Luzia, queria mais descentralização, né? E isso é uma proposta que vai fluindo no segundo reinado especificamente, porque lá no final vamos observar o advento da República, tá bom? Mas antes de chegar lá, só para acabar logo, né? Eu não posso demorar muito. O livro, ele fala, da página 104, da Revolução Praieira de 1848 e que foi até o ano seguinte. Essa Revolução Praieira aconteceu justamente lá dentro do Partido do Praia, na cidade, né, lá no interior de Pernambuco. Envolveu muitas cidades de Pernambuco, mas principalmente a capital, porque justamente os dois partidos, liberais e conservadores, eram dominados por uma única família, a família dos Cavalcante. Então, tinha membro da família dos Cavalcantes no conservadorismo e tinha no liberalismo. E os dois acabavam que comandando a política local de Pernambuco, porque eles ficavam acertando os interesses deles. E isso incomodou demais os parlamentares, principalmente alguns liberais, que fizeram essa revolução com o objetivo de se livrar do poder dos Cavalcantes e instituir o modelo liberal realmente a seu gosto. Então, criaram até uma frase para esse momento. Quem viver em Pernambuco há de estar desenganado. Ou há de ser cavalcante, ou há de ser cavalgado. Olha só, ou você é cavalcante, ou você é cavalgado, ou seja, dominado pelos cavalcantes, né? Esse movimento, como disse para vocês, durou até 1849, mas foram vencidas pela Guarda Nacional e as forças militares imperiais, ficando o registro dela como um tipo também de revolução liberal. Então, quer dizer, lembra quando os liberais começaram com aqueles interesses todos para cima do Pedrinho e não tá dando nada certo mais e nenhuma tentativa, e aí vem lá os conservadores de novo e eles começam a se xingar, um de Saquarema e outro de Luzia, né? Mas os conservadores realmente estão conseguindo manter mais as coisas no poder. Então, é essa a ironia do início do segundo reinado e a esperteza do Pedrinho em fazer um parlamentarismo às avessas, né? Não dando total poder para o parlamento, mas também mantendo seu poder junto com ele, tá bom? Duas leis acabam sendo muito vigentes e importantes nessa história econômica do Brasil. Pronto, falamos de política, agora vamos falar de economia. A primeira lei é a Tarifa de Alves Branco de 1844, que queria arrecadar mais dinheiro para o Brasil, aumentando os impostos dos produtos importados que vinham para ele. Acontece principalmente a Inglaterra, né? A Inglaterra mandava muito produto para cá, por exemplo, né? De longas datas, mas com essa tarifa era aumentar de 30% a 60% o preço daquele produto para que, aumentando os impostos, as pessoas e os parlamentares pagassem mais para o próprio Estado. Acontece que essa medida acabou dando um outro efeito, né? Um efeito contrário ou inesperado, porque aumentando os impostos dos produtos importados, acabou que as pessoas não compraram. E aí o que aconteceu? O dinheiro dos burgueses, o dinheiro dos parlamentares, o dinheiro do povo foi para... do povo que eu quero dizer, dos burgueses e dos senhores de terra, né, que eram lá, né? Então, foram para outros setores de negócios. Isso facilitou a criação dos produtos importados no Brasil, né? Uma espécie de manufatura acontecendo já no Brasil, o investimento em comércio, investimento em ferrovias aéreas, em sistemas de transportes. Quando a coisa ficou desse jeito, a Inglaterra ficou muito chateada e aí ela exigiu o fim da escravidão do Brasil, né, já que o Brasil podia se industrializar e não podia mais ganhar lucro, principalmente pela escravidão ou pelas duas coisas juntas, a escravidão e a manufatura. Então, para que não houvesse tantas guerras assim, o Brasil instituiu em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que foi responsável para
acabar um pouco com o tráfico de escravos, que seria policiado pela Inglaterra. É claro que não foi da noite para o dia, é claro que a escravidão vai perdurar ainda, é claro que vai haver atrito, é claro que vai haver negociação. Mas essa lei se tornou importante porque a gente está chegando perto do fim total da escravidão lá com a Lei Áurea, tá? E a Era Mauá, né, que foi um nome de apelido dado a Irineu Evangelista de Souza, que apesar de ser gaúcho, morou no Rio de Janeiro e se tornou um grande empresário por manter relações comerciais com os ingleses. Ele construiu principalmente as ferrovias, nesses temas de navios, todo o comércio, troca de mercadorias e minérios entre as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, né? O cara estava aí, parece que ia ser muito próspero. Mas ele incomodou bastante os conservadores que não queriam que um liberal, né, ou alguém como ele pudesse ter tanto poder. Também as políticas industriais inglesas que não queriam que ele avançasse tanto. E outros que se incomodaram para que os negócios dele no Brasil não vigorassem. Então, gente, em 1881 ele faliu. O que eu quero dizer com tudo isso é que, primeiro, nós temos uma política de líderes, né, que emergem para contestar um poder lá na América Espanhola. E o segundo reinado, o líder é o imperador, que emerge para criar um parlamentarismo às avessas, né? E conquistando o parlamento, andando mais de lado com os conservadores, os liberais se revoltando, mas ainda garantindo seu espaço também, sendo bem parecidos com os interesses dos conservadores, em que a dinâmica social ainda é um pouco complicada. O próprio Irineu, apesar de ser muito rico e tudo mais, não acabou como pretendia, próspero e tal, mas nós temos já tentativas e vai ter sim contexto em que vai cada vez mais melhorar e dar espaço para que o Brasil deixe de ser aquele Brasil, né, da escravidão, passe a ser o Brasil da industrialização, né, e aí do fim da escravidão também é o advento da República. Então, a gente vai ver isso com o tempo, né, e agora depois vamos para a segunda parte do segundo reinado. Até mais, então.